Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, imprensa, munícipes aqui presentes, aqueles que nos ouvem e nos assistem. Quem me conhece sabe que eu estou sem dormir há alguns dias, ponderando sobre essa situação. Se tem uma coisa que eu costumo dizer, pior que um horror é um horror sem fim. Então, nós temos que realmente resolver toda essa situação. Foi dito aqui que realmente o secretário de saúde não veio. Não é que ele não veio, chegou com 1h30 de atraso. Eu fiquei muito brava. Fiquei muito brava. Né? Agora, entre ficar muito brava e achar que é motivo para caçar o prefeito, eu acho que existe alguns quilômetros aí. Por que eu digo assim? Conforme a doença, você faz a dose do remédio. Fico chateada quando realmente desrespeito essa casa. E acho, no meu ver, por pensar bastante, que houve uma sucessão de falhas. Se fosse uma só, eu ficava contente. Houve uma sucessão de falhas. Primeiro, com relação às pessoas que cercam esse prefeito, que não conseguem distinguir de uma convocação para um convite, e deixam uma situação dessas na gaveta. Segundo, como o próprio vereador Meira disse, que ligou para o secretário e disse, mas não foi convite? Não, foi convocação. Então, uma outra falha. Eu, com todo o respeito que tenho por Vossa Senhoria, eu tenho um desconforto muito grande também, apesar da legalidade, de uma pessoa gravar outra. E pelo que a gente sabe nessa casa, tem acontecido isso algumas vezes. Isso, para mim, é uma situação de desconforto muito grande. Pode ser legal. Pode ser legal. Pelo que o senhor colocou aqui de jurisprudência, é legal. Dar publicidade pode ser legal, pode não ser legal. Existe toda uma dubiedade jurídica com relação a isso. Então, eu acho que a partir do momento, e olha, eu fiquei muito brava na época, que ficou a dúvida entre o convite e uma convocação. Ficou a situação da falha, que aí, ó, eu vou ser sincera, infelizmente, quem errou comigo não ia estar lá. Isso eu assumo deliberadamente. Eu acho que perdeu a minha confiança. Mas num momento como esse, onde tem um calhamaço de erro, sabe carta de baralho, quando você põe e vai caindo tudo? Uma sucessão de erros. Eu fico um tanto quanto preocupada em instalar uma processante. E não tenho problema nenhum de assinar SEI, de assinar processante, de assinar o que eu julgar necessário. E o meu voto não tem nada a ver com conversa em lugar nenhum. Não tem nada a ver com o favor que eu devo, nada. É que eu realmente acho que houve uma sucessão de erros e fica difícil, numa sucessão de erros, você imputar a questão até de uma processante. Nós já tivemos assuntos mais pesados aqui. A questão dos precatórios me incomoda demais. A questão da ética que não acaba me incomoda demais. Tem uma série de coisas que eu julgo até mais pertinentes. Né? Mas com relação a essa situação, é uma coisa que eu acho que houve uma sucessão de erros, e infelizmente, hoje nessa casa, nós temos uma desconfiança muito grande de tudo. Todo mundo está preocupado com todo mundo. Eu acho que nós temos que estar preocupados realmente com a cidade. Eu tenho respeito por todos, respeito o vereador Meira, que se colocou nessa situação. É muito desagradável, vereador, eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Mas acho que acho que a dose do remédio é muito para esse tipo de doença. Eu peço reserva do meu tempo. Obrigado, senhor presidente. A minha posição de mérito. Talvez tenha vindo aqui antecipada a minha posição de mérito pelos fatos que nós temos. E tivesse alguma dúvida com relação à admissibilidade da processante. Mas sou obrigado a dizer o seguinte, com todo o respeito. Se o próprio proponente diz que com um pedido de desculpas ele tira a processante, fica difícil, e para a gente aumenta ainda mais ainda a dúvida
com relação à admissibilidade. A questão do respeito, da independência dos poderes, todos sabem que sou favorável. Mas talvez eu tenha vindo aqui antecipado, por tudo que eu sei, a questão do mérito. Mas a admissibilidade, agora eu tenho uma dúvida, a partir do momento de algumas colocações aqui. Mas acho que todos terão maturidade o suficiente para votar de acordo com as suas convicções, que é o que sempre fazemos aqui. Muito obrigado, senhor presidente.